Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, texto bem conhecido. Ezequiel fica ali depois de Jeremias, antes de Daniel. Amém, Jesus. Fala da visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei com ele, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pai, nós te louvamos, Senhor. Tua palavra é poderosa. Tua palavra é viva e eficaz. Ela se renova na nossa mente, no nosso coração a cada dia. A tua palavra por si só, ela transforma as vidas. Não precisa muitas vezes um pregador, uma folha caída na rua, alguém que pega e lê. O Senhor transforma aquela vida pelo poder daquele texto que ela leu, Senhor. Só a tua palavra faz isso, ó Deus. E não vai ser diferente aqui nesta noite. Que tu possa já estar trabalhando no meu coração, na minha mente, no coração e na mente dos meus irmãos. Faz algo tremendo aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Que haja transformação, que haja libertação, que haja mudança para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós podemos observar na leitura do texto uma transformação total de algo que estava completamente destruído, arrasado. Mas uma transformação que ocorreu devido a uma pregação profética. Uma palavra verdadeira, uma palavra viva, uma palavra que transforma, uma palavra que muda toda circunstância, porque é uma palavra que vem de Deus, é uma palavra direcionada para a necessidade do coração do homem, para a angústia do homem, para aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer. É mudança de vida. E a palavra profética é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que Deus usa. Eu quero ler 4 textos, 4 versículos, e 4 irmãos vão me ajudar na leitura desse versículo. Você vai ler ele bem alto. Atos 18:4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Atos 19:26.
Atos 26, 28. Segundo Coríntios 5, 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens que somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a nossa consciência nos conheça. Amém. Hebreus 4, irmão, 7 diz que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Existe uma palavra nesses 4 textos. Na minha versão, se você percebeu, existe nesses 4 textos que foram lidos, a palavra persuasão. Algumas versões falam convencer, mas o mais correto é persuasão. O que é você persuadir alguém? O que é você, através da persuasão, né? Como foi lido aqui, o rei Agripa disse, olha, por pouco não me persuades a ser um cristão. Persuadir é você mudar a mente de uma pessoa. Persuadir é você convencer aquela pessoa a crer naquilo que ela jamais poderia crer. Persuadir é você verdadeiramente convencer alguém. Por isso que eu li agora, se hoje ouvir a voz de Deus, o Espírito de Deus falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Porque a palavra profética, que é essa daqui do profeta Ezequiel, a palavra que transforma, a palavra que muda, é uma mensagem verdadeiramente bíblica, cristocêntrica, voltada para Cristo. Tudo aquilo que Cristo nos ensinou através das Escrituras, né? Ela restaura o homem em todos os aspectos. Ela vivifica o homem, ela restaura, ela muda, ela transforma. Eu não preciso de chegar para você tentar persuadir você a querer um carro melhor. Isso é inerente à natureza de qualquer pessoa. Eu não vou querer persuadir você a querer a sua casa própria. Todos vocês já têm esse desejo. Por isso que diz, se eu falar para você que você vai ter uma casa própria, você vai ter um carro, né, abençoado, você vai ter um casamento feliz, abençoado, será que você vai endurecer o seu coração para isso? Alguém vai endurecer o coração para isso? Se eu disser para você que você vai ter uma grande empresa, que você vai trocar o seu carro por um carro do ano, que você vai prosperar muito, que você vai ter, né, uma família muito abençoada, uma esposa linda, maravilhosa, que você espera, um esposo. Será que alguém vai endurecer o coração para esse tipo de palavra? Não. Porque isso não é um tipo de palavra que você tem que persuadir alguém. Agora o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele precisa persuadir as pessoas. E como já foi dito aqui, orem pela igreja, pelos pastores, porque paga-se um preço para você viver o verdadeiro evangelho, você tentar persuadir as pessoas com o verdadeiro evangelho de Cristo. Então o profeta Ezequiel, irmão, nesta leitura, usado por Deus, ele trouxe essa pregação, essa mensagem profética. Aqui fala de Israel, né? Israel ia retornar, Israel estava dispersa, as tribos todas estavam separadas, destruídas. Mas isso também traz para nós, para mim e para você, para os nossos dias, para a nossa vida, né? Essa palavra, porque ela é viva nos dias de hoje para mim e para você. E nós podemos ver aqui que o primeiro efeito ou consequência desta palavra, o primeiro efeito ou consequência, foi colocar ordem no caos, ordem na bagunça, ordem no que estava tudo desarrumado, porque aqui nem sequer se fala de um cemitério, onde você chega num cemitério e procura lá ter um número, tudo direitinho. Aqui não se fala nem de um cemitério, é um vale de ossos secos. É um vale de ossos secos. E eu tenho uma coisa comigo que muitas vezes quando eu estou ou até louvando ou cantando um hino, né, e olhando alguma coisa, vem sempre à minha mente umas imagens, eu visualizo muitas vezes algo concernente àquele cântico. Por exemplo, quando a gente canta aquele louvor, sopra, Espírito, levanta o caído, né?
Eu estava um dia louvando aqui com a igreja, eu estava ali embaixo, depois senti desejo de cantar novamente sino aqui com a igreja. Foi interessante, irmãos, que a imagem que veio na minha mente, quando falou daqueles que estavam caídos, que estavam destruídos, veio uma imagem na minha mente do holocausto judeu. E eu vi na minha mente aquelas imagens que você já viu na televisão, daqueles corpos amontoados, pele e osso, jogados um por cima do outro. É essa a imagem que vem na minha mente. E depois canta o quê? Quando levanta, quando forma um exército, né? Você pode até não gostar do país, mas eu vi um desfile do exército, foi o que veio na minha mente. Um desfile do exército da Coreia do Norte. Uma coisa assim impressionante, de sincronismo, de demonstração de poder e autoridade que eles gostam. E eles marchavam, aquelas centenas e centenas de homens. Quem é militar aqui sabe. Eu fui militar, treinava muito para marchar, né? E aqueles homens num sincronismo, né? E eu vi ali, é o exército que Deus levanta através de nós. Ele tirou muitos de nós daquele monturo de homens e mulheres de pele e osso, destruídos, arrasados, e nos levantou para marchar com autoridade, com poder, com garbo, como se diz, né? E você tem que tomar posse disso na sua vida, irmão. Então o primeiro efeito, a primeira consequência, quando a pessoa dá ouvido a essa pregação profética, essa pregação que é verdadeira, que não fica querendo atingir o teu emocional, o teu sentimental, ela quer confrontar você. Então, quando você dá o seu ouvido, o primeiro efeito dessa pregação, que foi botar a ordem no caos, é começar a ajustar as coisas. Se você começar a dar ouvido à voz de Deus, e hoje eu sei que você que entrou aqui, quem sabe pela primeira vez, pela segunda, está dando ouvido à voz do Espírito de Deus, as coisas vão começarem a serem ajustadas na sua vida. Porque diz aqui que cada osso foi se chegando ao seu osso. Cada osso. Eu não sei, sei que o João Marcos não está aqui, mas eu me esqueci quantos ossos o corpo humano tem. São vários, né? 200 e tal, não é isso? 208, aí. Lembra? O Paulo lembra, né? Da escola, né? Então, cada osso foi se juntando ao seu osso, irmãos. Era muita coisa bagunçada. E não era um esqueleto só, né? Era tudo misturado, era tudo bagunçado. Mas Deus é tão tremendo, né? Então Ele foi colocando ordem no caos. Você entrou aqui, quem sabe a sua vida está um caos. A sua vida está toda desmontada. A tua vida está toda arrasada. Lá em Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E diz que havia trevas sobre o abismo. Quem sabe você entrou aqui, tua vida já está sem forma, sem vazia, e está vazia. Você se afastou dos caminhos do Senhor há um tempo. Você não tem vivido na presença de Deus. Quem sabe você já está envolto por trevas. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse Espírito que pairava sobre a face das águas, ele está pairando sobre a igreja nesta noite. Esse Espírito está aqui sobre a minha vida e sobre a sua vida, está em nós também. E esse Espírito quer trazer forma à sua vida. Esse Espírito quer transformar. Esse Espírito quer tirar você do caos em que você se encontra e mudar você para a glória do nome dEle. É isso que Ele quer fazer, amado. Aleluia. Glória a Deus. Agora, antes mesmo, e aí depois vem os acontecimentos naturais da nossa vida. Mas antes mesmo dele restaurar por completo a mim e a você, ele põe ordem, ele tem que botar ordem. Depois a restauração vai acontecendo, né? Mas ele tem que botar ordem na nossa vida. Ele confronta os nossos valores e nos leva a rever muitas coisas. Quando nós deixamos Deus começar a colocar ordem na nossa vida,
nós temos nossos valores confrontados. E nós começamos a rever algumas coisas. Nós começamos a rever os nossos conceitos. Uma das primeiras coisas que acontece na vida daquele que entrega a vida a Jesus e é alcançado pela graça da transformação, ele começa a rever os seus conceitos, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus ideais, as suas crenças, as suas filosofias de vida, aquilo que ele achava, né, que tinha que ser, como é que tinha que ser, aquilo que era urgente ou importante ou prioritário. Ele começa a reorganizar isso na sua vida, ele começa a rever, não pode ser diferente. Quem entregou a vida a Jesus, e muitos aqui são testemunhos, que entregou mesmo, e quando aconteceu aquela transformação, foi impactado pelo poder do Espírito Santo, você começa a rever, as coisas começam a mudar. Não é verdade? Então você foi confrontado. Aí lá Paulo de Coríntios diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer, você já começa a pensar que nem todas as coisas que você fazia, agora elas convêm. E isso é um trabalho constante, progressivo na vida do crente. E ele continua, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós não podemos nos deixar dominar. E tem gente vivendo ainda dominado por algumas coisas e não consegue se libertar. Hoje é noite de libertação para a sua vida também, em nome de Jesus. É noite de libertação para a sua vida. A ordem no caos começou e você reveu, e você pôde rever os teus conceitos. E você também começa a ver no teu contexto familiar. Tudo muda, irmão. Tudo começa a mudar. É impressionante. Você vê os teus conceitos, o teu contexto familiar muda, onde não havia amor, respeito, onde não havia confiança, né? Você começa a trabalhar isso no seu coração, deixando Deus trabalhar, e o amor começa a ser restituído, a confiança, o respeito. Maridos que não respeitavam as esposas, mulheres que não respeitavam os seus esposos, filhos que não respeitavam os pais, pais que não respeitavam os filhos. Eu posso pedir aqui, eu devo ter N testemunhos aqui, de pessoas que vão levantar a mão e vão dizer, olha, depois que Jesus entrou no meu lar, o respeito também entrou. Depois que Jesus entrou no meu lar, o amor também entrou. Depois que Jesus entrou no meu lar, a confiança também entrou. Essa semana passou no noticiário, né, um rapaz que foi lá, baleou a esposa no trabalho, numa loja, porque ela foi promovida no emprego. E ele achou que porque ela foi promovida, porque ela devia ter um caso com o chefe. Então ele decidiu e foi lá, baleou a mulher, foi lá, baleou o que era chefe. Falta de confiança, ciúme. Não, então aqueles machistas mesmo, que não aceitariam que a mulher tivesse um cargo melhor ou ganhasse mais do que ele. E essa é a sociedade caída que nós temos visto e onde nós estamos vivendo. É Jesus que tem que nos dar graça. É mudado também o nosso padrão moral. Nós começamos a pensar e rever os nossos padrões morais, irmãos. Aquele que mentia, ele vê que não tem que mentir mais. Ele sente-se incomodado, porque tem gente que mente que nem sente. Não é verdade? Tem uns que chamam até que são os misóginos, que é uma doença até, ele acredita na própria mentira, né? Então você começa a rever esses padrões morais. Preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de correr atrás. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida desse cara também. Eu me lembro muito uma vez aqui, acho que foi uma Beth que contou, uma igreja, uma pessoa que eles sabiam que era preguiçosa, não gostava de trabalhar, só gostava de ficar na aba dos outros. Aí foi uma pessoa de fora, e falou assim, mas o que é aquela pessoa lá? Ah, fulano de tal. Engraçado, Deus me deu uma visão com ele, eu vi um bicho preguiça agarrado nas costas dele. Não foi isso, irmã Beth? Falou para a irmã Beth. Eu vi um bicho preguiça agarrado nas costas dele. Isso é verdade, irmão. Tem gente que acha que vai cair tudo do céu, né? Então você começa a pensar, né? Você começa a rever as coisas do teu padrão moral. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que, né, está vivendo a prostituição não vive mais. Procura não viver mais. Luta para sair daquilo. Vício de pornografia.
né? E essas coisas têm que mudar. A falta de responsabilidade. Tem gente que não tem responsabilidade. Tem patrão que não tem responsabilidade com o empregado. Tem empregado que não tem responsabilidade com o patrão. Isso tudo tem que mudar na vida daquele que é transformado pela mensagem que vem do alto, uma mensagem verdadeira, que te confronta. Aí você disse, poxa, foi colocado ordem na minha vida. Está tudo agora entrando, se encaixou, os ossos se encaixaram, né? Mudei, meu contexto familiar está uma benção. Meu padrão moral, eu estou melhorando a cada dia, os meus pensamentos estão mudando, eu não estou pensando mais naquelas coisas, né? Você já daria por satisfeito por tudo isso. Só que tem mais de Deus para mim e para você. Isso é só o começozinho. Na leitura do texto, no versículo 8, você lê o versículo 8 comigo. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Aqui nós estamos falando, sabe de quê, irmão? Restituição. Aqueles ossos que estavam secos, que não tinham nada, se juntaram. E Deus começou a restituir a eles os tendões, os músculos, a carne, a pele. Tudo foi sendo restituído. É o momento da restituição na vida do crente, de tudo aquilo que, quem sabe, ele perdeu no decorrer da sua vida afastado de Deus. Ou de você que nunca esteve na presença de Deus, mas até hoje você foi só perdendo. O inimigo vem só roubando, vem só tirando, vem só arrancando as tuas coisas. Aí chega o momento da restituição, porque Deus restitui, irmão. Deus restitui. Aquilo que o inimigo levou, Deus restitui. Porque Ele não vai se sobrepor à glória de Deus sobre a sua vida. E o maior exemplo disso, nós vemos lá na parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11. Tinha tudo, mas saiu. E na sua saída da presença do Pai, ele perdeu dignidade, ele perdeu honra, ele perdeu alegria, ele perdeu amigos, ele perdeu posição, ele perdeu seus bens, ele perdeu todo o seu dinheiro. E talvez alguns de nós bote o dedo e acuse. Quem mandou se afastar? Quem mandou? Aí, tá vendo? Agora só falta morrer. Sepultura já está aberta, não é? Mas é o momento da restituição, porque diz que o Pai o recebeu de volta e lhe restituiu todas as coisas. É isso que Ele quer fazer com você hoje. Ele quer te restituir aquilo que foi levado, aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado, né? O Senhor quer restituir para a sua vida hoje. Você tem que crer e voltar para o Pai, colocar a sua vida na presença de Deus, e Ele vai restituir você. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois, irmãos, as pessoas ficam tão maravilhadas ao verem essas coisas acontecendo conosco, né? As pessoas ficam assim, tem entender, às vezes um parente seu, um vizinho, um amigo, colega do trabalho, fica maravilhado de ver como é que está acontecendo isso na vida dele. Meu Deus, ele estava tão arrasado, tão perdido, tão desorientado, sem nada, né? Anos de prejuízo se tornam em bênçãos. Anos de perdas se tornam em ganhos imensuráveis. Anos de tristeza vem alegria. Porque Ele diz que Ele tira a alegria, Ele tira o pranto e te coloca uma veste de louvor. Ele tira a tristeza e te derrama um óleo de alegria. Está lá em Isaías 61, é isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Então aquilo que você pensa, né, que perdeu e foi embora, os casamentos falidos, casamentos destruídos, filhos nas drogas, os negócios que você abre que nada dá certo, tudo emperra, tudo vai para trás, não para emprego nenhum. O Senhor começa a mexer nisso aí na sua vida, irmão.
Se você crê, Ele começa a reorganizar e as esperanças serão reavivadas, os votos serão renovados, né? E isso vai ser restituído para você em nome de Jesus. Glória a Deus. E o mais lindo aqui, que é o terceiro efeito, a terceira consequência que eu posso ver nesse texto, é a ressurreição. A ressurreição. O Espírito produz em nós a certeza e a garantia de uma verdadeira ressurreição em Cristo Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem essa garantia, tem essa certeza. Tem essa certeza. Quando eu estava lá até no hospital, até falando, brincando com os irmãos, alguns que me visitaram, e aí minha esposa ficava assim, você é muito egoísta, isso aqui. Eu falei, meu filho, se eu fechar o olho aqui, eu abro no céu. Eu abro no céu. O crente não pode ter medo de enfrentar a morte de jeito nenhum, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Mas que Ele nos mantém aqui muito tempo para a gente ganhar muita gente para Jesus, né? Muita gente, mas esteja preparado, né? Esteja, porque como já foi dito aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Então a vida eterna. E este é o dilema dessa sociedade caída, que eles se perguntam séculos após séculos: de onde vim, quem eu sou, para onde eu vou. Não é isso? Esse é o dilema dessa sociedade que não tem Deus. E isso não é dilema para mim e para você, porque nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos quem somos, e nós temos certeza absoluta para onde nós vamos. E isso é o Espírito Santo de Deus que está em mim e em você, que nos garante, né? Ele nos garante. E esta vida eterna, irmão, antes dessa vida eterna, nós temos a nossa vida em vida aqui, que Ele também nos promete. Então essa ressurreição nos traz uma ressurreição para a vida eterna e nos traz uma ressurreição para uma vida em vida aqui nesta terra, para que nós possamos desfrutar da paz de Cristo em nossos corações. Quantas pessoas sem paz, quantas pessoas se matando, quantas pessoas se destruindo, porque dinheiro não compra paz, dinheiro não compra nada. E nós podemos ler nas Escrituras as promessas de Deus. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida o quê? Em vida. Vida em vida. Você tem uma vida abundante. Tem momento de luta, de vento? Tem. Tem momento de dificuldade? Tem, irmão. Mas você não se dobra, não se quebra. Você pode até dobrar, né? O caniço lá no deserto, que era João Batista, dobrava para lá e para cá, mas não quebrava. Porque você sabe em que você está firmado. Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, estando cada um de nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nós estávamos caminhando para a perdição. E Ele nos deu vida, e vida com muita abundância. Isso, vida em vida. E aí vamos para a vida eterna. Isso que a humanidade almeja, que ninguém sabe. Que na hora do desespero, quando se encontram com a morte, se encontram com uma doença terminal, ficam desesperados. Eu li um livro há muito tempo atrás, voltou, acho que eu gostei aqui. Eu esqueci o nome desse livro, uma pesquisa que um cientista fez. Ele começou a monitorar doentes terminais, né, para ver como é que o organismo, esqueci a palavra, reagia no momento, como ele dizia, da passagem, no momento que a pessoa morria, né? E ele fez isso com várias pessoas, e ele ligava vários aparelhos, e ele chegou a uma conclusão que aquilo mudou a vida dele também. As pessoas que criam em Deus, as pessoas que tinham fé, as cristãs, os aparelhos apontavam tipo assim positivamente. E as pessoas que não criam em nada, né, que ficavam desesperadas naquele momento, os aparelhos apontavam negativamente.
Então aquilo foi também uma transformação para a vida daquele homem, daquele cientista, através de uma pesquisa. E nós já vimos, eu já vi pessoas assim, crentes, indo para Jesus cantando louvor, por causa da certeza, da convicção de que Cristo mora e que a promessa de Cristo está aí, latente, patente, para cada um de nós, que nós estaremos com Ele e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, essa verdadeira transformação que vem pela palavra, e aquilo que estava bagunçado, aquilo que estava desorientado, aquilo que estava desarrumado, aquilo que estava, se você colocar a sua vida no altar de Deus hoje de novo, se você entregar a sua vida hoje para Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. E eu quero